Já se foram 2 dias da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o que aconteceu nesses 2 dias, falar aqui de Al Ahly, Inter Miami, Bayern Munique e Auckland City, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, também Palmeiras e Porto e Botafogo e Seattle Sounders. Eu assisti não por completo todos os jogos, mas eu assisti a grande parte de todos os jogos por completo, assim. Então já vamos começar aqui falando já como é que foi. Já vamos começar aqui com Al Ahly e Inter Miami. Eu vou ser mais breve, vou tentar dar uma focada nos times brasileiros lá pro final. Basicamente aqui, Al Ahly e Inter Miami foi a abertura da Copa aí. Gostei, tá? Achei legal, assim, o showzinho e tal. A música não foi tão top, assim, não, mas focando mais no futebol em si, eu achei muito interessante. Foi um jogo divertido de assistir. Foi um 0-0, mas foi muito legal de assistir. O time do Al Ahly é um time muito intenso. E o Inter de Miami, o Inter de Miami, será que é assim? Inter Miami, né? Me surpreendeu. Se vocês viram o último vídeo, eu tava falando muito mal do Inter Miami defensivamente. E eu até que gostei. Assim, claro, eles tiveram muita dificuldade em conseguir defender contra o Al Ahly em situações de contra-ataque, que é uma das especialidades desse time do Al Ahly, especialmente contra times mais fortes, que não é o caso do Inter Miami, mas o Inter Miami tem jogadores de qualidade que conseguem segurar a bola na frente, o que favorece o Al Ahly a puxar contra-ataques, né? E como a gente deixa eu ver aqui um pouco das estatísticas do jogo, aqui ó, posse de bola, o Inter Miami teve mais, porém, né, a criação de grandes chances foi 5-3 pro Al Ahly, 11 finalizações a 14 pro Inter Miami. Então, você vê que foi um jogo equilibrado. Eu realmente fiquei muito impressionado. O primeiro tempo, assim, foi completamente domínio do Al Ahly, e depois o segundo tempo foi um domínio maior do Inter Miami. No final ali, o Al Ahly conseguiu dar uma pressionada forte, teve até uma saída no, acho que foi num 4 contra 2, cadê? Deixa eu ver quem foi o jogador. Acho que foi o El Shahar, né? Número 14, se não me engano, que conseguiu fazer uma cagada lá e perdeu a chance, assim, acho que era o último lance do jogo mesmo. Teve também o Zizo, que sofreu um pênalti, e aí o Trezeguet, que eu gostei muito da partida do Trezeguet, perdeu um pênalti. Cara, assim, bateu muito mal, mas o Ustari teve uma partida, assim, brilhante. O Ustari é um cara que eu critico muito, não o jogador em si, mas eu critiquei muito a renovação dele. Não fazia muito sentido. O Inter Miami renovou recentemente com ele. Ele tá com 38, 37 anos e acabou fazendo uma das melhores partidas. Uma das melhores, não, a melhor partida que eu já vi dele desde que ele chegou no Inter de Miami, no ano passado. Mas enfim, isso aí foi o jogo do Inter Miami com a Al Ahly. Agora vamos falar aqui um pouco de Bayern de Munique e Auckland City da Nova Zelândia. Foi 10-0, assim, você vê que claramente é um time profissional que disputa a Champions League contra um time semi-amador que disputa campeonatos na Oceania, né? Então, foi um resultado meio óbvio, no sentido da goleada bem numérica mesmo, com números bem altos. É, mas eu acho que o Bayern de Munique ainda tirou um pouco o pé, porque ali pro segundo tempo os caras deram uma diminuída no ritmo. Primeiro tempo foi 6-0, segundo tempo foi 4-0, 10-0 no total. Mas assim, não tem como você criticar absolutamente nada, né? 10-0, pelo amor de Deus. Domínio total, assim, domínio absoluto. Mano, não, eu vou mostrar. Eu tô vendo aqui o SofaScore, né? Mano, olha. Meu Deus, o mapa de momento do time bizarro. E tiveram 3 jogadores nota 10 aqui no SofaScore. Nem sou patrocinado nem nada, mas 3 jogadores nota 10, se não me engano. O Olise, o Thomas Miller e não, o Musiala não foi nota 10. Ele fez um hat-trick, mas não foi nota 10. Também teve aí o Coman com 9.7 também. Então você vê aí que foi realmente um jogo muito desequilibrado, no sentido geral. Pô, os jogadores do Auckland City são trabalhadores comuns, pô. Tem um cara lá que é engenheiro, o outro é estoquista, e os caras depois tá lá nos Estados Unidos jogando um Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique de Coman, Miller, Olise, Musiala, Harry Kane. Harry Kane que, aliás, não conseguiu fazer gol, hein? Interessante. Enfim, o jogo do Bayern de Munique aí não tem muito o que falar, não é um amasso total do Bayern de Munique. Vamos ver aí no próximo jogo contra quem aqui? Deixa eu ver. Bayern de Munique. Eles estão no grupo do Auckland City. Quem mais? É grupo C, né? Grupo C, eu não tô louco, não.
Deixa eu ver aqui. Benfica e Boca Juniors. Próximo jogo vai ser contra o Boca Juniors. Aí, ó, pode ser, acho que pode vir mais uma goleada aí, viu? Porque o Boca Juniors ultimamente... Vamos ver como é que vai ser contra o Benfica, né? Acho que eles jogam amanhã. E amanhã eu também já vou fazer mais algum vídeo, talvez. Mas, enfim. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Meu Deus. Eu sou torcedor do Atlético de Madrid. Mais uma tristeza pra mim nessa temporada. Mas... Paris Saint-Germain praticando o esporte novamente aí. 4-0 para cima do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que estava muito frágil defensivamente. Esse jogo aqui foi uma amostra bem clara assim, do domínio que o PSG tem sobre os times da Europa nessa temporada. O Atlético de Madrid que se fragilizou muito durante a temporada. Começou a temporada mais ou menos, aí no meio deu uma engrenada boa, assim, conseguiu até disputar com o Barcelona num 4-4 lá na Copa del Rey, se não me engano. E depois dali desandou, eles estavam disputando para ter um triplete, né, na temporada, e aí em 2 semanas, assim, eliminado da Copa do Rei, eliminado da Champions League, com aquele negócio bizarro do Julián Álvares no pênalti, né, que tocou na bola 2 vezes, e depois perdeu saiu da corrida no título pela La Liga. Mas enfim, gol aqui de Vitinha, Fábio Ruiz, Mayulu, que gosto muito desse Mayulu, mano, o cara tem estrela, tá? E o Lee, né, o coreano que era amigo do Ney naquelas épocas lá. Enfim, mano, domínio total assim no PSG, né? Pô, o mapa de momento também aqui até é bem engraçado de se ver, foi um controle total mesmo. Assim, ó, 74% de posse pro PSG, 4-1 em grande chance, 16 chutes a 5. Domínio total, não tem muito o que falar, o PSG realmente vai dominar esse grupo. Eu tava curioso para saber se eles iam botar força total na competição, e aparentemente eles vão sim. Vamos ver como é que vai ser aí contra o Botafogo no próximo jogo. Vamos falar aqui do Botafogo também, mas antes de falar de Botafogo, vamos falar de Palmeiras e Porto, que foi aí o quarto jogo, o terceiro jogo de hoje, né, desse domingo? Domingo, né? Hoje é domingo, Enfim, Botafogo e Porto, cara, eu fiquei muito, não sei se impressionado, mas muito feliz. Eu sou santista, tá? E eu não vou ficar torcendo contra os times brasileiros aí no Mundial. Quero muito que... Pô, não sei se eu quero que os caras ganhem, tá ligado? Mas eu quero muito que chegue na final, tá ligado? Pô, ia ser muito legal, tipo, Palmeiras e Flamengo na semifinal, tá ligado? Aí passa o Manchester City e o Real Madrid a final, tá ligado? Mas eu quero que eles vão bem, tá ligado? Tava torcendo sim pro Palmeiras aí contra o Porto pra dar uma massa nos caras, e realmente foi isso, tá? Assim, não foi um amasso total, mas o Palmeiras controlou o jogo, assim, num geral, eu diria. O final do jogo, os últimos 20 minutos, assim, foi um amasso completo do Palmeiras, que também não conseguiu colocar a bola pra dentro, né? Assim, teve uma jogada lá bizarra que a bola rebateu no goleiro, aí voltou pro meio da área, aí sei lá quem rodou, girou, bateu o Richard, chutou pra lá, defendeu, saiu batendo o zagueiro, pai voltou e foi. Enfim, esse jogo aqui foi o único jogo que eu não consegui assistir por completo. Eu tinha meu próprio jogo pra jogar, aí eu só cheguei pra ver o segundo tempo. E pelo que eu vi, assim, cara, na minha cabeça ficou a impressão de um domínio total do Palmeiras, mas pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu ouvi, o Porto também conseguiu dar uma controlada no jogo um pouco maior lá no primeiro tempo. Mas assim, muito bom você ver o Palmeiras crescendo pra cima do Porto. Claro, Porto aí não tá na melhor temporada. Não foi a melhor temporada do Porto. Perdeu jogadores aí, perdeu o Galeno durante a temporada e tal. Mas, assim, é importante ressaltar que o Palmeiras também não tá na sua melhor temporada, né? Tá aí encaixando ainda também. Mas já demonstrou uma estabilidade muito maior para esse Mundial de Clubes. Gostei muito do que eu vi, tá? O Estevão não foi craque do jogo, na minha opinião, pelo que eu vi, mas eu gostei. Eu depois fui assistir ali um pouco de highlights dele, né, no jogo em si, mas só dele. Não acho que jogou tanto assim para ser melhor do jogo, mas gostei assim do que vi. Acho que ele se apresentou legal, tava puxando o jogo, tava chamando o jogo e tal. Então acho que ele foi bem sim. O melhor da partida, na minha opinião... Putz, eu nem sei. Eu gostei muito do Aníbal Moreno, cara. O Aníbal Moreno tava muito intenso, tipo, quando eu cheguei pra ver o jogo e tal. Gustavo Gomes também foi muito bem, tá? Foi um jogo legal de se ver, foi um jogo muito, muito bacana de se ver também. Um 0-0, mas aquele 0-0 legal. E agora, vamos falar de Botafogo e Seattle Sounders, que foi
o jogo do meu Sounders, mas tô um pouquinho feliz assim, porque o brasileiro ganhando, beleza. Igor Jesus marcou de cabeça, tá? E o Jair também marcou de cabeça. Jair que veio do meu peixão aí, né? Mas fazer o quê? De cabeça, 2 gols de cabeça assim no Botafogo. Botafogo não jogou bem o segundo tempo. O segundo tempo do Botafogo foi muito ruim. E foi como eu falei no vídeo anterior. O Sounders é um time bom no papel? Sim. Tava tava totalmente desfalcado? Totalmente não, mas tava em boa parte sim. Pô, a zaga, a gente tava com o Kim Ki-hee com 34 anos machucado, né? E entrou pra jogar ainda e saiu no primeiro tempo. E o Jackson Reagan, que, pelo amor de Deus, ele é muito, tipo, ele é muito inconsistente, cara. Eu não gosto muito dele, não. E ali, o abençoado do Nuhu, camaronês, que fez uma falta nada a ver fora da jogada, acho que em cima do Arthur, que gerou o cruzamento do Alex Telles na falta, na cobrança de falta pro Jair fazer o gol de cabeça e abrir o placar. E dali pra frente o Botafogo dominou o jogo, assim. Mas aí no segundo tempo, de fato, o Seattle Sounders conseguiu botar uma pressão um pouco maior, o Botafogo decaiu muito no jogo. Depois que saiu o Mastriani, entrou o Correa não conseguiu aparecer tanto, na minha opinião. Mas é um jogadoraço, assim, a gente vai ver muita coisa boa dele aí durante o Brasileirão. Tenho certeza. Ele e o Arthur Cabral também, que não conseguiu entrar bem, mas eu acho que foi mais um efeito, assim, de novidade, o time se entrosando, pegando o jeito ainda do Renato Paiva e tal. Tava muito ali no 4-4-2 e tal, muito espaçado. Acho que ele poderia estar um pouco mais compacto na construção. Não foi algo que aconteceu. E o Seattle Sounders também teve uma muito boa atuação do Christian Roldan, que, cara, é um jogador xodozinho, eu gosto muito. Ele que veio do futebol de faculdade, futebol de universidade. Ele foi draftado, acho que em 2014, 2013, 14, alguma coisa assim. E tá aí até hoje e tal, joga muito, gosto muito, fez o gol. Foi um gol contra, né, entre aspas, assim, do Igor Jesus, mas não vai ser considerado gol contra porque a bola tá indo em direção ao gol e desviou e foi pra dentro do gol, então não é considerado gol contra. Mas enfim, partida muito abaixo, assim, do Musovski, como sempre, que eu falei que é uma merda de jogador, tá? Não gosto, não gosto. Enfim, Botafogo poderia ter feito muito melhor. Não fez o que eu tava esperando. Eu falei que a obrigação era ganhar e realmente era, porque, como eu falei, o Seattle Sounders completamente em crise fora de campo também. E, enfim, Botafogo foi lá, fez seus 2 gols, demonstrou qualidade no primeiro tempo. Esse time tem muito potencial, tá? Muito potencial para crescer. Acho que se o Renato Paiva conseguir ajeitar bem aí o time contra o Atlético de Madrid, contra o PSG, dá pra perder de 2-0, assim, manter um saldo lá, e depois chegar contra o Atlético de Madrid e conseguir talvez uma vitória por 1-0, ou sei lá, um empatezinho, se caber, né, pra você ir contra pra você subir na tabela e tal, se manter ali no segundo colocado, porque eu acho que o primeiro colocado vai ser o PSG. Enfim, no geral foi isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui a tabela, acho que aqui, ó. Botafogo tá em segundo lugar. Segundo lugar, hein, Botafogo. Dá pra passar, hein, Fogão? Dá pra passar sim, pô. Pô, vamos ver que vai que o Seattle se ajeita e consegue meter um empate contra o Atlético de Madrid. Pô, o Atlético de Madrid mandou muito mal hoje. Era o PSG? Era o PSG. Mas, né, não sei, quem sabe. Vamos aí, Botafogo, torcer pro meu Seattle agora, filho. É isso aí. Mas enfim, foi isso aí. Ali, Inter Miami, jogo muito legal. Bayern Munique e Auckland City, jogo completamente de um lado só. Cara, o zagueiro tava jogando de volante, parece. Volante nada, de meio ofensivo o zagueiro tava. Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, um amasso do melhor time da Europa contra um Atlético de Madrid muito frágil. Palmeiras e Porto. Palmeiras demonstrando a força aí do futebol brasileiro contra um Porto claramente enfraquecido e tal, mas a gente tem potencial, cara. A nossa liga é muito boa e tem muito pra crescer também. E Botafogo e Seattle Sounders. Aí o Botafogo sabendo vencer, né? É importante nesse tipo de competição você conseguir as vitórias. O Sounders é um time inferior? Mas, como eu falei, não é um time tão fraco quanto se faz passar, tá? É um time bom no papel que tá em crise. Enfim, é isso aí. Tamo junto. Deixa o like aí, se inscreve. E a gente volta amanhã, talvez, ou depois de amanhã, não sei, pra falar um pouco mais de Copa do Mundo de Clubes. Deixa eu ver que jogos teremos amanhã, ó. Chelsea e Los Angeles. Vou ver se consigo assistir. Boca Juniors e Benfica. Não vou conseguir assistir. Flamengo e Esperança. Talvez eu consiga ver o segundo tempo.
E acho que é só isso. Então, vamos ver aí. Talvez eu venha aqui pra falar um pouco do jogo do Flamengo. E também do Chelsea, do LFC, talvez. Tamo junto, se inscreve aí. É isso.